Boa noite, meu amigo digníssimo senhor, jovem senhor Cristiano Paixão, mais conhecido como Cristiano Alvim. Tudo bem com você? Grande Alex, cara, tudo bem, cara, e com você? É um prazer estar aqui contigo, cara. Muito feliz de estar aqui, amigo de jogador de vôlei aí do Minas Tênis Clube, cara. Um prazerão estar aqui com você. E vou te falar, te dar os parabéns pelo canal, cara, porque você é um cara empreendedor para fazer isso e um canal para inspirar, ajudar a inspirar as pessoas. E vai muito ao encontro, cara, muito em linha do que um dos meus propósitos de vida, né, que é ajudar as pessoas e passar algumas experiências, principalmente aos jovens, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com os jovens nas minhas equipes, né? Cara, você está de parabéns, cara. Você tem um espírito empreendedor aí que a gente, quando se conheceu, e naquela vez no busão lá, eu fiquei bem impressionado com o nosso bate-papo lá. E você é um cara que, assim como eu, é movido para chegar lá, né? Para chegar e nunca está satisfeito com onde a gente já atingiu. Então, parabéns pelo canal aí, pelo empreendedorismo, cara. Pô, Obrigado pelo bacana, convite também. Muito obrigado, cara. Valeu. bacana demais, pô. Me sinto honrado aí já com uma abertura dessa, muito legal mesmo. E para quem está assistindo a primeira vez, né, o C-Legend, só para que as pessoas possam entender, nada mais é do que uma brincadeira que eu criei com o termo C-Level, né? Aí eu tive uma sacada de levar para Legends, né, para lendas, com o objetivo de desmistificar um pouco isso, porque ao longo da minha carreira eu vi muito, e eu tinha isso antes de atingir um nível de C-Level, né? Achava que os caras eram super-homens, assim, né? Pô, era doido para chegar. Depois que a gente alcança, a gente vê que É gente como a gente. é gente como a gente, né? E o preço é muito alto para chegar e para manter. Para E manter. no ano passado, na pandemia, no auge da pandemia, alguns amigos procuraram, né? Assim, muito desestimulados com seus negócios, fechando, É. desemprego, e queriam buscar estímulo, né? Às vezes na história que você tem, coisa que você conquistou, porque acaba ficando para o mercado o lado bom da coisa, o lado ruim acaba não aparecendo, né? E aí eu tive essa ideia, falei, peraí, às vezes a melhor história para o seu caso não é a minha, às vezes eu já sabia de alguma outra, eu sempre tive a prática, né, de relações humanas, de procurar entender, conhecer as pessoas, então eu sabia de tanta história, falei, peraí, eu vou começar a convidar essas pessoas, não existe nenhum interesse comercial nisso de forma alguma, né, e pegar essas histórias. Infelizmente, né, muitas pessoas não valorizam tanto isso, se fosse sacanagem, né? Enfim, Ah, é. bombava, né? Bombava. É, Mas, mas para aqueles que estão assistindo, tem dado feedback, assim, eu percebo que esse canal, né, essa forma, essa ferramenta, tem sido relevante na vida de algumas pessoas e isso, para mim, é o suficiente e já me deixa bastante feliz e sei que te deixa feliz também. Por isso também que eu te convidei. que Tá bom, bom? cara. Fico feliz, muito feliz. É um canal aberto que só tem que te agradecer, porque realmente vai totalmente em linha com um dos meus propósitos de vida, cara, que é ajudar as pessoas realmente a tentar inspirar. Não sou mais especial que ninguém, pelo contrário, né? Tem uma história boa, legal, que todo mundo gosta, mas quem me conhece, mas não sou especial, pelo contrário, não tem mágica, né? Como você falou, para chegar lá não é mágica, cara. É suor, é sacrifício, é obstáculo, rompendo. Não tem mágica, não. Isso é que é o bom, né? Porque as pessoas que estão nos assistindo, e os jovens principalmente, né? Eles podem perceber que é factível, não é possível chegar lá. E um dos meus propósitos, que eu dou algumas palestras nas empresas que eu passo, né? Para minhas equipes, às vezes para a empresa inteira. E a empresa que eu estou hoje também até já gravou 2 vezes essa palestra. E um dos meus propósitos é fazer com que essas pessoas que estão numa condição desfavorável, elas acreditem fielmente que é possível chegar lá. Não tem nada impossível na vida. Se você quer, você tem que fazer acontecer, igual você fez com o seu canal. Você quis, né, teve a ideia, fez acontecer, abriu e está realizando. É Isso que é isso aí. importante, cara. Tem que ir para frente. Então, isso para mim é muito realizador, cara, estar aqui conversando contigo, podendo passar isso, além das minhas palestras também que eu faço nas empresas, e ajudar os jovens, cara. Principalmente aqueles que estão em situação, né, difícil hoje, igual você falou, a economia não está legal, inflação, então devem estar vendo os pais e adolescentes jovens brigando por dinheiro, né, que está acontecendo, a gente sabe, já passou por isso, então é muito legal, cara, esse seu espaço é aberto aí, está de parabéns, totalmente, fico feliz por você. Bacana. Bom, então, para começar, né, pegando assim, um breve histórico, né, sobre o Cristiano, primeiro você comentou no início, a gente se conheceu, né, alguns anos atrás, na época do voleibol, né, nós Mais de 30, né? mais de 30, né? Enfim,
Eu tenho algumas belíssimas recordações, né, daquela época, né, das amizades, dos desafios, principalmente do treino solo, que eu não gosto nem de lembrar, né? Acho que não é só você não, viu, Alex? Só quem passou por isso, né? É todo mundo, cara. É um suicídio aquilo. Só quem passou por isso, se a gente tiver oportunidade aqui, dentro de alguma conexão, a gente comenta, né? Eu lembro que eu chegava assim, pô, treino solo. Aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Devia ter faltado hoje. Mas, enfim, então foi uma época boa de Minas, né? Depois disso, a gente acabou perdendo contato, mas as redes sociais, principalmente, né, permitem essa reaproximação. E aí, bom, eu me lembro da época de você do Santa Doroteia, né? Você, seu irmão André e tal. Mas olhando aqui a sua carreira, né? Pô, carreira fantástica. Eu vi aqui que você se graduou em administração pela PUC, né? Partiu para um MBA em finanças corporativas pelo INSPER, estratégia e execução na Fundação Dom Cabral, compliance pelo INSPER. Está fazendo, pelo que eu entendi, né, uma graduação remota em ciências contábeis pela Unicesumar. Acabou de fazer também recentemente aí um Management Essentials no Harvard Business School. E na sua carreira você, né, começou como auditor na Arthur Andersen, poxa vida. Depois foi para a Braskem como Strategy Controllership. Depois realmente já se posicionou como um C-Level, né? Foi lá para a B2BR da nossa conhecida, né, amiga Cristina Bonner, né? Se posicionou lá como CFO, né, na área de tecnologia. Depois, como CFO na Grant Thornton, né, que eu não conhecia, né? É uma empresa de auditoria também, é uma das Big Eight, eu acho que hoje em dia. Perfeito. Bom, depois como Managing Partner na TBM Consultoria e já há 7 anos, quase 7 anos, como CFO e diretor de logística na Aurora Fine Brands. E aí vai passar a palavra para você. A pergunta que eu faço é a seguinte: Cristiano, sua vida sempre foi muito fácil assim? Você acordou um dia que você acabou de sair de um treino solo e já decolou alto e está aí nessa posição de diretor? Conta para nós, né? Quem é o Cristiano e por que foi fácil a vida assim? Ô, Alex, você começou bem, cara. Eu vou pegar o gancho que ela começou num treino solo, meu, praticamente, que eu me lembro. Bom, cara, não tem nada fácil, como a gente disse, né? E, assim, para apimentar um pouquinho a história aí, vou começar da minha adolescência. Eu joguei vôlei com você e com o pessoal do Minas, foi uma época maravilhosa, dos 15 até os 16 anos e tal. E eu, com 17 anos, cara, com o meu primeiro emprego, eu comecei como digitador. Eu digitava na loja, você vai lembrar, lojas Hertz aí de Belo Horizonte, era do meu tio, é um tio que faleceu em 2006, que eu vou te falar muito de gratidão, uma pessoa que eu tenho muita gratidão, que é o meu tio Dudu, e ele me deu esse emprego, eu tinha 17 anos, eu entrei em fevereiro, e eu entrei como digitador. E em fevereiro eu entrei, comecei a trabalhar, cara, e meu pai ainda era vivo, mas em dezembro meu pai faleceu de acidente de carro, cara. Então, do nada, assim, cara, dia 28 de dezembro ele teve um acidente de carro, e 29 ele morreu. Então, e eu sou o mais velho de 5 filhos, cara. Então ficou, eu com 18 anos, com meus irmãos que são o André, que se conhece, né? Eu tenho a Helena, a Mariana e o Lucas, que são meus irmãos que eu adoro de paixão e amo, minha mãe também. A gente é muito unido, mas foi uma fase muito difícil, cara, depois que o pai morreu, porque meu pai, quando era vivo, falava, né, que a nossa vida era uma classe média. Média falou, olha, a vida nossa é na ponta do lápis. Quando ele morreu, a ponta do lápis quebrou, meu. Então foi complicadíssimo, né, cara? A gente passou por muito aperto, mas, assim, como eu já trabalhava com 17, esse ano eu faço 30 anos que eu trabalho, em 91 que eu comecei, nós estamos em 2021, tem 30 anos já que eu estou na labuta. E uma das coisas que eu não parei mais foi de trabalhar, cara. E sei lá, as coisas que te empurram, né? Tem coisas na vida que te impulsionam, né? Você chega ali a morte do meu pai, eu falo que às vezes o pessoal fala que, pô, mas é ruim você falar isso, mas eu não sei se ele não tivesse morrido, se eu tivesse chegado até aqui, entendeu? Ou não. Porque a morte dele foi muito complicada, eu era muito jovem, muito imaturo ainda, eu tinha 18 anos, e eu era o mais velho de 5 filhos, mais minha mãe. Então, enfim, todos os meus irmãos começaram a trabalhar quase que logo de imediato, depois que saíram das escolas, né? E aí minha carreira foi o seguinte, eu fiquei 2 anos e pouco com meu tio, e aí eu já comecei a correr atrás, né? E eu passei na seleção de trainee de uma empresa local aí em Belo Horizonte, Teixeira e Associados, que é auditoria e consultoria.
Eu passei nos testes, eu fiquei aí 1 ano nela. E na Teixeira, cara, foi muito bom, porque assim como no Minas, lá no vôlei, quando a gente entra numa empresa de auditoria e consultoria, a gente faz muitos amigos, cara, porque tem aquela turma que entra com você, né, para fazer que é o trainee, então você é trainee de auditoria e consultoria. Então tem aquela turma que você fica muito amigo. E eu trago esses amigos comigo até hoje. E te falando de gratidão, porque eu passei muito aperto e eu fazia muita coisa, cara, que ninguém queria fazer porque eu tinha que trabalhar. Então, era um legal assim, quem quer fazer um inventário lá numa fazenda dia 31 de dezembro? Ninguém levantava a mão. Aí levantava o Cristiano Alvim, falava, Alvim vai. Cara, não sei quantos Réveillons eu não tive, por trabalho, entendeu? Focando no trabalho. E a coisa foi bem assim, mesmo assim. E o que me ensinou nessa época de muita crise que a gente passou lá em casa foi eu vou te falar que eu adoro finanças, tá? Finanças pessoais, corporativas e gestão de empresa. Eu adoro, sou apaixonado. E na época, essa questão da crise que a gente passou, esse período difícil, ele já me ensinou a fazer alocação de recursos, cara, que eu trago até hoje para as empresas, entendeu? Pô, priorizar o que é importante, focar no que é importante. E isso me ensinou muito isso nessa época. E uma das coisas que eu me apeguei foram os livros, né? Eu falo que um primeiro livro que eu peguei na prateleira do meu pai foi O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, do Laí Ribeiro. Hoje até o Laí Ribeiro, ele nem é muito falado, né? Tem vários influencers aí que estão acima dele, mas ele não é muito falado, mas ele me ajudou muito. Que o livro dele, esse livro, me ensinou a colocar meta na minha vida, me ensinou a ter um mindset, a fortalecer minha mentalidade, né? Meu mindset, e a pensar positivo e falar que nada como um dia após o outro. Um dia vai melhorar, um dia vai melhorar. Então, cara, os livros, eu sou um ávido leitor, e os livros me ajudaram muito. E esse livro do Laí Ribeiro me ajudou a definir 7 metas da minha vida, que eu até nem comento com minha esposa, e eu sempre falo que eu tenho fé. Todo dia eu acordava, Deus falava assim, eu falava 7 coisas, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir isso, isso, isso. E vou ter saúde e tal, dentre outras coisas. Cara, isso eu fui mentalizando e vou te falar que esses 30 anos eu consegui muito, 90% do que eu queria. E não só bem material, que eu não ligo para isso, eu vou te contar por quê. Mas pegando esse gancho da Teixeira, cara, que foi muito legal desse pessoal que a gente faz no trainee, né? A gente tem são casos de humor interessantes, tem alguns dramáticos, mas alguns casos de humor interessantes. A gente, quando é trainee, não sei se você conhece algum amigo que foi trainee de auditoria, a gente tira xerox de copiadora, né? Faz aquele serviço que ninguém quer fazer. Carrega malão. E aí a gente foi para um cliente, que eu acho que era Belgo Mineira, perto do escritório. E eu com outro amigo meu, Vilena, que eu sou muito grato, ele é muita coisa também, carregando o malão, nós dois na mesma turma, aquele malão pesado, cara, e os sêniores de auditoria na frente, né, rindo da gente, né, e tal. Aí começa a chover, cara, e a gente tá voltando lá da empresa, né, da Bel. Começa a chover, cara, a gente pegou uma chuva, assim, bem desgrenhada da chuva, né? E com o malão carregando, eu e o Vilena, o malão ficando mais encharcado, cara, e aquela coisa. E chegamos no escritório, todo encharcado, né? Eu o Vilena e acho que era o Vilela também, e o Correia. Então, cara, e aí a gente foi tirar tava no staff, chama o staff, foi tirar o sapato, e eu sabia que meu sapato tava com um furo, no final, bem no fundo dele. Cara, meu sapato tava com um furaço, e eu não tinha dinheiro para comprar um sapato novo. E são coisas que eu levo até hoje na minha vida. E aí, cara, eu tirei do sapato encharcado, bem encharcado, e os caras, né, meus amigos, viram, né, meu sapato furado. Porra, Alvin, seu sapato tá furado, meu. Eu falei, pois é, o sapato tá furado e tal, porque se não comprar, não tem condição agora, tal, tem que esperar um pouco. Cara, esses caras juntaram, secretamente, fizeram uma vaquinha, meu, me deram um sapato novo, entendeu? Isso foi, sabe, essas coisas. Então, eu te falo assim, eu cheguei até aqui, onde eu cheguei, também fazendo um resumo um pouco, com muita ajuda de muita gente, não ajuda financeira, mas ajuda moral, ajuda de, vamos lá, você vai, entendeu? Então, isso é que foi bastante legal, cara, muito bacana. E tem vários casos interessantes. Eu comprei, depois que eu saí da auditoria, saí da Foto Res, que era ditador, eu comprei um Del Rey 82, cara. E o Del Rey 82 eu comprei por 2.000 RVs, naquela época não era o RV. O Del Rey, Alex, estava caindo aos pedaços, cara. Era um carro, e só tinha o meu Del Rey, e a gente morava, meu pai, antes de morrer, construiu uma casa no Buritis. Buritis, há 30 anos atrás, só tinha a minha casa e mais 3. Não tinha nem linha de ônibus lá. Então, você não tinha como pegar uns para trabalhar. Então, eu comprei o Del Rey e ficava o Del Rey com minha mãe para levar os filhos, meus irmãos mais novos na escola, na faculdade, e eu e o meu irmão, o segundo André, para trabalhar já. Então, o Del Rey fazia tudo, só que ele não tinha seta, ele não tinha bomba de gasolina. Então, cara, era uma coisa engraçada. Quando tinha que dar seta para o jeito, falava, Lucas, dá seta aí. Aí o Lucas ia lá. E meus amigos adoravam, cara, porque assim, quando minha mãe dirigindo, deixava a gente nos lugares, falou assim,
Olha ali a família Buscapé chegando, né? Que ele chegava no Del Rey, cara. Aquele... Então são histórias, cara, muito engraçadas que eu curto. Hoje a gente curte bastante, entendeu? Mas, cara, como que eu cheguei até aqui, né? Fazendo agora, voltando ao ponto. Eu passei na Teixeira e fui passando também na época, tinha a Coopers & Lybrand, que era uma outra auditoria, uma multinacional, porque a Teixeira era uma empresa local, e eu passei na Coopers & Lybrand também. A Coopers & Lybrand é uma empresa, na época, ela estava entre as Big Eight. E eu fiquei lá por 6 anos, quase, e foi também o meu processo de entrada foi bem interessante, cara. Eu levo isso muito a sério também. O sócio da Coopers era o Sarsur, a quem é e foi meu tutor, foi um cara que me carregou, cara. Eu sou grato demais ao Marcos Elias Sassur. E todos esses nomes que eu estou te falando aqui, igual o Carlos Henrique Vilhenda, o Vilela, o Rajão, o Santana, o Lacerda, o Alessandro Lacerda, meu amigo até hoje, eu sou grato a todos eles e já falei isso com eles e falo, sabe? Porque foi uma época que eles me ajudaram bastante, em vários sentidos, né? Que a gente não vai ter tempo para falar aqui. Só de curiosidade, quem que é o Vilela? Vilela é o quê? É o Luiz Vilela. Luiz Guilherme Vilela. Ele tem uma empresa de auditoria que chama Vilela e Associados aí em Belo Horizonte. E aí, cara, na Coopers, quando eu fui fazer a última entrevista com o sócio, que eu descobri que era o Sarsur, que é Marcos Elias Sarsur, eu fui falar com minha mãe, eu vou ser entrevistado pelo Sarsur. O cara é um senhor, na época tinha 49 anos, eu achava que era um senhor. Né? A gente hoje está assim. E aí ela falou assim, ele foi colega do seu pai na faculdade, fala com ele. Eu falei assim, não vou falar. Eu não vou usar isso na entrevista para eu passar na Coopers, né? Na Coopers lá. Cara, eu não falei. E depois que eu passei, eu falei isso com ele. Ele falou, olha, você foi colega do meu pai. O que seu pai? O William. Eu falei, não é possível. Por que você me falou isso? Eu falei, cara, não, meu pai morreu, eu te falei. E eu não queria usar isso para entrar. Ele falou assim, caramba, meu, vou te... Sabe, o cara ele ficou super feliz e até emocionado na época. Foi uma coisa bem legal. Eu falei, eu não queria usar isso. E ele, cara, esse cara me ajudou muito. Mas, enfim, na Coopers, eu fiquei quase 5 ou 6 anos, e Arthur Anes, por uma questão de composição societária, a Coopers, né, na verdade, por uma questão de composição societária mundial, e depois no Brasil local, a Coopers se uniu a Arthur Anes aqui no Brasil. E a gente acabou indo para Arthur Anes lá. Então, ou seja, de auditoria, cara, que é o meu background aí, que é a minha base que eu tenho hoje de contabilidade, de finanças, de tudo que eu entendo de gestão, consultoria, minha base é muito forte por conta disso. Mas o que é isso, cara? Eu estudei, Alex, muito, cara. Eu lia muitos livros. Tem um livro em auditoria que é o FIBECAF, que é uma bíblia que a gente chama de auditoria, né, na época, FIBECAF. Cara, eu decorei na época, hoje não. Eu decorei o livro, pra você ter ideia. Eu chegava da PUC à noite, 11 horas, eu ia estudar para o livro, ainda para decorar o livro. Na auditoria, na Teixeira, falou, para você ser bom em auditoria, você tem que ler esse livro aqui. Meu, eu quase decorei o livro, eu tinha uma memória muito boa na época, né? Então eu sabia onde é que estava o ativo diferido, em qual página. Eu falava com o cliente, não, estou na página X, você vai achar o ativo diferido, como é que é imobilizado, como é que é contabilizado. Eu me esforçava, muita dedicação, muito esforço, muito foco e muito sacrifício. Então, isso tudo é a receita que eu acho para a gente tentar chegar aqui. Não é fácil, igual você falou. E aí, não só a gratidão, né, mas são atos de coragem que a gente tem também. Então, eu fiquei nessa questão de auditoria 7 anos e meio a 8 anos. Cara, e alguma coisa na Arthur Anes me deu um estalo quando a gente foi para lá, e eu vi que eu não estava curtindo muito. Me deu um estalo, eu falei assim, eu não tive inglês quando eu era jovem, né? Meu pai não tinha condição, e meu inglês era intermediário básico. Eu falei, cara, eu vou para fora, vou viajar, vou pedir demissão e vou para fora. Só que eu ajudava em casa, né, também. Aí eu falei, putz, minha mãe vai pedir demissão, eu falei, eu preciso ter inglês, alguma coisa me fala que eu tenho que estudar inglês. Cara, e aí muito inocentemente, né, menino, ainda eu tinha 24 anos, né, jovem, né, 23, 24, eu pedi demissão, Alex, sem fazer o processo lá para os Estados Unidos e para o Canadá. Aí eu cheguei para o despachante quando fui fazer o processo para escolher a cidade, tudo que era, mas você está empregado? Eu disse, não, mas você é arrimo de família. Você é arrimo de família, você não está empregado, você acha que o consulado vai te dar vai te dar concessão para você ir para os Estados Unidos ou para o Canadá? Esquece, eu não vou nem fazer o processo para você. Aí, cara, eu acabei indo para a Inglaterra. Porque ele falou, a Inglaterra, você chega lá, você compra a passagem de ida e volta, você chega lá com visto, né, eles vão te ver e liberam. E fui que era muito mais caro, cara. Então eu pedi demissão, eu fui para a Inglaterra, cara, e eu fiquei lá 4 meses. E nesse tempo, até hoje, eu tenho mais ou menos uns 100 quilos. A gente engorda um pouquinho quando tá ficando velho. Naquela época que eu fui, eu tinha 25 para 26 anos, eu tinha uns 80 quilos, eu acho. Cara, eu sei que assim, eu fui com dinheiro contado, eu fui focado para estudar inglês, né?
Cara, eu perdi 16 quilos. Fui com 80, perdi 16 quilos. Quando eu voltei, quando eu desci a escada rolante, minha mãe olhou e falou assim, ela não me reconheceu. E eu não tinha noção de que eu estava muito magro. Eu fiquei numa casa lá da Lady Leite chamada Michel, fiquei 3 meses com ela, que eu acertei aqui no Brasil. Como eu era muito bom aluno, eu queria ficar mais um mês lá na Inglaterra. E eu pedi para minha professora, a Gus, que era uma cabeça aberta, Gus, eu queria ficar na sua casa, podia ficar, ela deixou ficar. E ela pegou uma foto minha do Brasil, ela tinha uma mente mais aberta que a outra inglesa. Pegou uma foto minha do Brasil com minha mãe, olhou para mim e ficou assustada. E eu não tinha noção. Ela falou, Cristiano, você tem noção quanto magro você tá? Eu falei assim, não tenho noção. Sua mãe, se te ver assim, ela vai assustar, vai ficar muito assustada. Aqui, mas por que você chegou nesse ponto? Que eu falei, lá na outra casa, a gente já trancava a geladeira com cadeado, cara. A gente, à noite, tinha um venezuelano, um árabe, Era muito engraçado. Ele saiu à noite para a gente comer alguma coisa num hambúrguer, com uma hamburgueria. Como eu não tinha dinheiro, o que me salva, eu falo com meus filhos, me salvou lá para eu manter minha sanidade física, era o Twix. Eu comia um Twix, todo mundo hambúrguer, eu o Twix. Porque ela trancava a geladeira e dava ração mesmo, cara, pra gente. Assim, o prato ali era um macarrão, uma pasta, né, que eles falam, e acabou. E aí, cara, eu fui para casa dela e falei assim, Cristiano, a geladeira aqui é aberta, meu. Você toma sorvete, toma sobremesa. E lá eu consegui ganhar. Fui para casa dela, eu devia estar com uns 20 quilos a menos. Eu consegui ganhar uns 4 quilos e cheguei com 16. E aí, cara, isso que eu falo que é o pontuando, né? Eu falei de gratidão, falei de coragem, de desafio, de esforço, leitura, né? E é conhecimento, porque assim, a base de tudo para mim é conhecimento. Para mim, conhecimento muda a vida de qualquer pessoa, né? Estudar, curso online, para mim isso muda a vida de qualquer pessoa. E isso foram as bases para que eu chegasse e que eu continue galgando patamares maiores, né? E aí, cara, quando eu voltei da Inglaterra, eu tive a oportunidade de fazer o teste de seleção para entrar na Braskem, como está aí também, né? E na Braskem eu entrei no planejamento estratégico, eu trabalhava direto com o presidente, até com o Marcelo Odebrecht, na área dele, e o meu chefe direto também era o Bernardo Gradini, que era um dos sócios da Odebrecht também, na família Gradini. Só que lá eu fiquei 1 ano e fui chamado logo para o Vilhena, que estava numa empresa de informática, né, que é a TBA, que é o Carlos Henrique Vilhena, que inclusive nós somos compadres, né? É um grande amigo meu, me chamou para assumir a filial deles lá no Rio de Janeiro. E aí eu fui morar no Rio 1 ano, isso em 2002, por aí. E lá, cara, eu fiz um trabalho bem legal no Rio, porque assim, uma coisa que também que é passar para os jovens, né, que eu passo a minha equipe, nunca entrega só o que te pedem, né? Eu sempre, por essa questão do que eu passei tudo, eu sempre procurei dar uma pimentinha para o meu chefe. Sempre, não, o que você está pedindo isso? Eu sempre procurei dar uma análise um pouco melhor, ou uma coisa que ele não pediu, que pode agregar valor para ele, ou para a empresa. Então, eu sempre fui um cara que, e sempre, até hoje, eu procuro inovar com o que eu tenho, na hora que eu tenho, quando eu tenho, entendeu? E isso aí, cara, nessa filial, eles tinham um modelo lá de 2 diretores, né? Um financeiro e um comercial. E eu era o financeiro. E aí eu fiz uma coisa lá muito legal. A gente estava começando, era uma empresa de tecnologia, eles tinham uma empresa chamada Só Software, que era do grupo TBA. E a Só Software vendia software de prateleiras e contrato Select, contrato EA, que você conhece bastante também. E aí, cara, o nosso televendas lá, que era o call center, eles, para fazer uma proposta, demoravam 50 minutos. Eu fui entender por que eles demoravam 50 minutos para fazer a proposta. E aí, cara, eu sempre gostei de Excel. Depois que eu saí da faculdade, até na faculdade, meu consumo era conhecimento, cara. Era curso de Excel, era livro de Excel, eu adoro Excel. Livros e tudo, né? Eu sou um aficionado pelo Excel. E aí, cara, eu falei com ela, não, mas por que você faz isso? Tal? Eu vi o procedimento que eles faziam e eu montei um Excel, cara, uma máquina, porque eu reduzi o tempo de atendimento e de envio de proposta de 50 para 20 minutos. Isso fez o faturamento, cara, quase que bust, né, do faturamento, né? E aí, cara, isso chamou a atenção da Hold, né, lá de Brasília, a Hold ficava em Brasília, e eles me convidaram para ser o CFO do grupo, da maior empresa deles, que era a License Company na época. E aí a gente centralizou comigo em São Paulo, aí eu mudei para São Paulo, eles me convidaram. Eu mudei para São Paulo e eles... eu centralizei todas as operações, todas as filiais que tinham filial em Minas, em Rio, no Rio, Paraná, ficou tudo comigo lá em São Paulo. Aqui em São Paulo, né? Hoje eu moro em São Paulo, já há algum tempo. E aí, cara, a gente foi indo e isso foi em 2003. Em 2005, a gente era auditado pela Deloitte, né? E aí a gente abriu um bid para a gente ter uma outra auditoria.
e acabou com a Grant Thornton, que na época era Terco Grant Thornton, que entrou no bid. E na reunião de promotion, cara, para minha surpresa, o próprio sócio e fundador da Terco Grant Thornton no Brasil foi na reunião com outro sócio, que é o Mauro Telepinski, que é um cara que eu também respeito muito, um cara muito bom de gestão. E na reunião, cara, ele gostou muito do meu approach. E ele é um cara que a gente brincava, né? Se ele vai brincava porque ele nasceu de 6 meses. Ele sempre quis as coisas com muito mais antecedência do que a gente entregava. E aí ele foi, cara, e me convidou, assim, quase que 2 dias depois da reunião, falou, olha, eu preciso de um cara igual você, eu não quero participar do bid, não, eu gostei muito do seu approach, eu quero te convidar para você vir para a empresa. Eu fui para a Grant Thornton também, aí eu já fui não só como CFO, né, eu assumi como superintendente geral, e foi um desafio muito grande, porque a empresa cresceu 5 anos nesse período, né, e era trocar igual trocar o motor do avião com ele andando. E aí, é mais um aprendizado que eu passo para todo mundo também. E não só aí, como no grupo de tecnologia. Um aprendizado, assim, é uma coisa para os jovens mesmo. Tanto, assim como essa coisa de tentar entregar o diferenciado, eu sempre fui um cara com muita força de vontade, de conseguir fazer o que tem que fazer, no prazo que tem que fazer, para entregar o que tem que ser feito. E, cara, eu vou te contar, eu não sei quantas noites eu virei trabalhando, tanto no grupo de tecnologia, tanto na Grant Thornton, principalmente, né? E trabalhando não é assim, de virar à noite e chegar de manhã, vou para casa tomar banho. Não, é virar à noite, continuar o dia seguinte e ir para casa às 6, 7 para tomar banho, entendeu? Já estava vencendo já o cheirinho e aí você lembrava os mais próximos, Cristiano, Alvin, né? Me chamava de Alvin, né? Alvin, é melhor você ir para casa, cara, porque já deu, cara, você já está cansado. Eu virei muitas noites. Então também, cara, assim, voltando ao ponto que você falou, é suor, é sacrifício, entendeu? É leitura, é conhecimento, é realmente buscar querer crescer. Eu sempre tive isso dentro de mim. Eu nunca quis ficar na condição que eu fiquei quando meu pai faleceu, né? Então eu sempre quis mais. Eu sempre gosto de falar com as pessoas assim, é possível sair de uma condição desfavorável para uma condição favorável, desde que você acredite, você estude, você leia e você tenha força de vontade e saiba o que você quer, e com foco. Porque se você não tem foco, cara, você vai atirar em várias posições e vai acabar sucumbindo a algumas coisas que a vida te proporciona e que você não precisa naquela época. Por exemplo, quando meu pai morreu, meu foco era trabalhar na auditoria, né? Eu vou voltar rapidamente. Quando eu tinha 22 a 24 anos, eu fiquei sem sair de casa, sem sair literalmente no fim de semana, porque eu pensava o seguinte, eu não tenho dinheiro para sair, nem para ir no cinema, para ir no restaurante. Então, eu pensava, se eu sair, eu não vou conseguir colocar gasolina para trabalhar, porque não tinha linha de ônibus no Buritis, para colocar gasolina para ir trabalhar com minha mãe no dia seguinte. Isso é o que? Foco, é aquela brincadeira de alocação de recurso, entendeu? Olha, eu preciso alocar bem o meu recurso para eu conseguir o que eu tenho que conseguir no momento que eu preciso conseguir. Então, isso tudo, cara, para fazer com que essas pessoas, porque eu sei que tem muito jovem, muito adolescente que está nesse momento, né, que pode nos ouvir, passando por algum momento complicado na vida, igual você falou, você desanima, você fica desestimulado, fica mesmo. Todo mundo, eu fiquei na época, minha mãe falava, vamos um dia de cada vez, né? Você vai um dia de cada vez. Até hoje a mulher fala, quando você está mesmo, minha mulher fala, vamos um dia de cada vez, lembra da sua mãe. Vamos um dia de cada vez. Então, o que a gente tem que passar para os jovens, principalmente, cara, é falar assim, olha, é possível, a coisa vai mudar, desde que você acredite, vai mudar para melhor. E tem que acreditar nisso, tem que acreditar numa vida próspera, é possível ter uma vida próspera, é possível ter um equilíbrio financeiro. Eu tenho uma palestra de finanças pessoais, eu falo isso para todo mundo, cara, é possível sair de uma condição social e financeira ruim para uma condição social e financeira próspera, com equilíbrio financeiro e próspera, atingindo até a riqueza, mas com foco e disciplina, né? Que é uma disciplina que, no Minas, a gente aprendeu bastante isso, né? Lá jogando vôlei, né? Cara, então e aí foi. Aí voltei, onde é que eu tava? Eu tava na Grant Thornton. Isso, é isso. Aí eu fiquei na Grant Thornton, cara, Alex, de 2005 a 2010. E eu tava muito cansado mesmo, que eu te falei. A empresa cresceu 50% ao ano em 5 anos. Você imagina o que é isso? Ela virou, no Brasil, a gente tem hoje as Big Four, a Grant Thornton era a quinta do Brasil naquela época, em 2010. E aí a Ernst Young e a KPMG já estavam cortejando a Grant Thornton para uma fusão ou uma possível compra, aquisição, desde 2009. E eu participando de tudo, né? Claro que secretamente era confidencial, mas em 2010 a proposta da Ernst se concretizou.
E eu já estava muito desgastado, eu pedi demissão para o Mauro, porque meus filhos nasceram, eu tenho gêmeos, né? Minha alegria. Meus filhos nasceram, cara, e... É só ligar o ventilador aqui. E a gente já estava aqui em São Paulo, tinha 11 anos, e eu falei com minha mulher, vamos voltar para BH. Os meninos nasceram, são gêmeos e tal, né? E a família nossa está em BH. Em fevereiro, eu pedi demissão para o Mauro, cara, que é o Mauro Telepins. Falei, Mauro, eu quero voltar para BH, a Ernest vai assumir aqui, vai adquirir. Ele pediu, Alvin, fica até outubro para a gente fazer a transição, porque você tem todos os números, tem que fazer o phase-out aí com a Ernest Young, né? E porque eu preciso de você. Eu fiquei até outubro, minha mulher foi, e em 2010, né? No final de 2010 para 11, eu voltei para BH. E aí foi... E aqui em São Paulo, com a Gran Torta, era muito estressante, era muito trabalho mesmo, né? Como eu te falei. E aí em BH, cara, eu entrei numa empresa local, mas você conhece o grupo Classic, que é instrumentos musicais, que eles mexem, são muito grandes aí, acho que até são os maiores. Conheço demais. Dono da Serenata. O Rogério, exatamente. O Rogério, que é o cara que eu gosto bastante, o Marco Aurélio, a Daniela, os sócios, né? E eles me convidaram para ser o CFO também daí. É uma empresa muito bacana, muito interessante, porque eles têm a cauda longa, né? Eles têm o atacado, que eles importam produto da China e distribuem no Brasil, e também tem a parte de varejo, né? E a logística também. Então foi uma experiência muito bacana, eu gostei bastante. E eu fiquei 2 anos e meio, e eu, por uma razão pessoal, eu sempre tive também essa questão muito sua de empreender, talvez não com o seu sucesso que você tem. E eu pedi demissão para abrir uma consultoria de gestão e finanças. E em 2013, cara, eu estava indo até bem nessa consultoria de gestão e finanças, já conseguindo alguns clientes, quando o Mauro Telepins e até uma empresa, o Henrique, que era dissidente da Gran Torta, que é da Pemon, eles me ligaram e falaram que o presidente, né, e o CEO da Aurora precisava do cara com o meu perfil e tal, se eu tinha interesse em voltar para São Paulo. Cara, eu vou te falar, eu descobri lá em BH, às vezes a gente é uma coisa importante também salientar. Às vezes a gente perde uma coisa e dá valor a outra, né? Cara, lá em BH eu descobri que eu adoro São Paulo. E eu não quero, cara, sair daqui por nada desse mundo. Eu adoro, minha mulher adora, meus filhos adoram São Paulo. E aí, cara, nós decidimos voltar. Eu decidi voltar para a Aurora, isso em 2015, e eu tô até hoje, cara, tem 7 anos. E como você falou, a gente chega, e eu não estou satisfeito, né? Eu sempre falo com o presidente, falo, a gente tem que ir mais, tem que ir mais. Eu sou um cara inconformado com o que eu tenho e de conhecimento, né? Você falou, eu estou fazendo agora, nessa idade, o 2º curso de graduação, que é de contabilidade, né? E eu vou formar agora em novembro. E uma coisa que eu não paro, Alex, é de estudar, cara. É uma coisa que eu não paro nunca. Eu gosto muito de uma frase do Albert Einstein, né? Que eles atribuem a ele, né? A frase em inglês eu vou tentar traduzir ao pé da letra, que é: a vida é igual andar de bicicleta, não sei se já ouviu falar. Para manter o equilíbrio, você tem que continuar pedalando, manter pedalando, entendeu? Para manter o equilíbrio. Então, você imagina, para manter o que você tem, manter o equilíbrio, você tem que continuar pedalando. Se você quer mais, pedala mais forte, entendeu? Porque não vai ter jeito. Não tem mágica, não tem facilidade, né? Então, cara, é mais ou menos isso, cara. Acho que é minha vida... Não é minha vida, minha história é essa, uma história de superação, realmente, né? As pessoas que me conhecem, meu time, eles ficam muito orgulhosos, né? Muito felizes de saber que a gente é como eles, como você começou a conversa, né? Porque que estão começando, tem as dificuldades, porque não é só a gente, eu não me considero especial, como você mesmo falou, várias e várias pessoas, eu conheço, têm histórias muito piores, né? Muito mais difíceis do que as nossas, né? E às vezes não tem essa oportunidade que tem de estar externando para estar inspirando outras pessoas, né? E você, com esse canal, permite com que pessoas externem e tentem inspirar e trazer aspirações, né, para as outras pessoas, né? Sonhos, desejos. E isso é muito bacana, cara. Então, é mais ou menos isso. Não tem nada de complexo, nada de especial. Não, uma história, é uma trajetória simples, mas de rompimento de obstáculos e barreiras, né? Através de estudo, sempre. Eu só gosto de falar assim, através de muito estudo. O Cristiano, você é um cara assim modesto, né? Desculpa, simples, porque realmente é uma história fantástica. Eu notei alguns pontos aqui e tem mais alguns minutos. Eu queria ressaltar, né? A primeira coisa que me chamou muita atenção, eu acho que foi um marco na sua vida aí, né? A questão da morte do seu pai, né? Então, assim, foi uma situação trágica, né? Num momento inesperada,
Você, como filho mais velho, né, assumiu ali uma responsabilidade gigante em todos os aspectos. Você poderia, naquele momento, ter feito uma outra escolha. Sem dúvida. Né? Ter chutado o pau da barraca, falar, pô, eu estou muito novo, isso não é para mim, cada um se vira, meu pai não deixou aí uma bolada guardada e tal. Podia se fazer de vítima, né? Ah, tadinho de mim, né? Puxa vida, quem sou eu? Coitadinho, né? E aí você escolheu outras coisas, né? Você não ficou preocupado com o tamanho do desafio que estava pela frente. Você fez uma escolha e foi para cima. Então, a gente vê, né, que cada vez mais as pessoas são responsáveis pela sua história. Né? A escolha é sua. E a qualquer momento você pode fazer uma nova escolha diferente daquilo que te levou a determinado caminho. Né? Eu costumo dizer, eu escuto aqui muito, é que as sementes você escolhe, mas a colheita é obrigatória. Né? Então, é isso aí, cara. Isso é muito forte, né? Decisão muito acertada. Outra coisa que você falou, chamou muita atenção, né? Além da questão da gratidão, né? Que acaba sendo uma prova de humildade, né? De entender que a gente sozinho, a gente não faz nada, não consegue. Né? Precisa das pessoas. Mas você falou da questão do foco, né? Quando você falou de, pô, eu não tinha dinheiro, cara, eu tinha que escolher, não tem gente para comer ali. Então, assim, né? Você aprendeu na prática, né? Você chamou de alocação de recursos, de foco, priorização. Né? Tem um grande amigo meu, que é o Miguel Agostinho Gori, que é o papa para mim, é o papa da teoria da restrição. Essa conversa com ele levar para a teoria da restrição. Acho que eu vi ele mestrado disso, viu? Onde é que está o gargalo aqui? Vamos focar no gargalo para a gente sair lá na frente. Então, você falou muito disso, falou de fortalecer a mente, né? Um outro negócio tão importante, tem tanto lixo aí que se a gente deixar, né? Entra para dentro da cabeça, e às vezes o fortalecimento da mente, eu não sei o que você acha, mas começa com a seleção que você põe para dentro, né? Cara, é justamente isso, Alex. E eu acho que você tem completa razão em relação a isso, mas eu também acho assim, toda leitura é válida, né? Porque eu fico assim, eu peguei por um acaso, cara, um livro na prateleira do meu pai, que é esse do Laí Ribeiro, Sucesso Não Ocorre por Acaso. E esse livro, né, é considerado um livro de autoajuda, né? E o livro de autoajuda, você sabe bem, ele é um pouco discriminado, né? Até nos dias atuais. Mas, cara, esse livro me ajudou tanto na minha vida, nessa trajetória. Por isso que eu falo assim, que toda leitura é válida, mas você tem razão total, você tem que tomar cuidado com o que você deixa entrar na sua mente, né? Porque nem toda leitura, você tem que ter uma análise muito boa, crítica do que você tem, do que você está lendo e daquilo que você está te entregando, né? Dentro do livro. Porque eu costumo falar com meu filho, você vai aprender muita coisa na escola, muita coisa na vida, mas não acredita em tudo. Tem um pensamento crítico, porque o pensamento crítico vai te levar mais longe, né? Tenta ter um pensamento crítico. E até uma coisa que eu aprendi até na Braskem, que foi muito legal você tocar nesse assunto. O pensamento crítico vale até para análise de indicadores. Hoje em dia não, já há muito tempo, tem vários padrões de KPIs financeiros, né? De dívida líquida e EBITDA, né? Tem vários padrões aí que o mercado adota como padrão. E na Braskem, cara, uma coisa que eu aprendi foi criar indicadores de acordo com a empresa, entendeu? Customizar para a empresa, mas pensando, olha, isso aqui não faz sentido, esse indicador para a empresa, mas esse aqui, se eu fizer isso aqui, juntar com isso, dividir, isso aqui vai fazer sentido. E isso também é um pensamento crítico dentro da análise financeira, né? E eu acho que isso vale para tudo na vida, para a conversa que você tem com as pessoas, os livros que você lê, e é exatamente isso, tem que tomar cuidado com o que você põe dentro da sua cachola, né? Porque não você põe coisa ruim, sai coisa ruim, né? Então, esse pensamento crítico é essencial, cara. Perfeito. Bom, você falou de outras coisas também que me chamam muita atenção e eu estou reforçando. Você falou de entregar mais do que o esperado, né? Eu também aprendi na minha vida o seguinte, cara, você é que se promove, né? Ocupando a posição que você quer antes que ela seja sua, né? Porque na hora que surge a oportunidade, né, você hoje está como executivo, né? Eu também estou, mas assim, normalmente a gente olha, pô, surgiu essa, quem que eu vou colocar? Se você já vê uma pessoa que está ali de fato, você só formaliza de direito, né? É exatamente isso. É muito mais fácil. Então, quer dizer, por que não ocupar essa posição antes, né, que ela foi te dada, entregando mais do que a sua função existe? Então, isso aqui é fundamental. É fantástico. Outra coisa que você comentou, cara, você foi muito inovador. Quando você falou do Excel, né? O Excel bem aí, eu tenho uma dificuldade louca no Excel, mas enfim, eu gosto dos casos que... Pô, tem um amigo meu que domina Excel pra caramba, que é o Rodolfo Zuri,
né? Vou ficar amigo dele, cara, porque eu adoro. Rodolfo, quando a gente foi fazer o business a gente foi fazer o valuation da Ativas lá atrás, uns anos atrás, a CEMIG tinha interesse, né? A gente tinha que tabular isso tudo melhor, e ele era estagiário de uma consultoria importante aqui de Belo Horizonte. Aí ele ficou numa sala, cara, uma semana comigo, com meus outros 2 sócios, para a gente poder tabular o negócio. Cara, ele era menino. Hoje ele está na mesma empresa que eu estou, é CEO do mesmo grupo, CEO de uma outra empresa. Um cara fera em venture building, né? Cara, no mercado aí de startup, fera, alto nível de bacana. E ele, assim, cara, ele só não fez a planilha falar porque acho que a Excel não falava, mas o fato é que o negócio transformou e fizemos o troço lá na frente com a ajuda dele, de um estagiário, né? Mas aí você estava falando disso, eu lembrei, cara. Você falou, pô, olhava o processo ali, né, de geração de proposta, olhei e consegui. Você aplicou o que nós estamos vendendo hoje, que a gente fala hoje, né, de RPA, né, automação de processo. Automatizou o negócio. Não, e sem querer, eu já criei isso naquela época, cara. Naquela época, sou um cara inovador mesmo. Sob a sua ótica, eu sou um cara inovador. E o Excel virou um RPA, um robozinho lá. Bom, e aí, para finalizar, eu queria também explorar um outro assunto. Eu te conheci na época do voleibol, e assim, você sempre foi um cara muito sério, né? Sempre foi muito sério, assim. Você tem sério que eu falo assim, correto com as coisas, né? Comprometido com aquilo que tinha que se fazer. Até hoje. Até sério demais, às vezes, o pessoal me fala. Mas eu brinco bastante, viu, Alex? Eu brinco muito aí. Não, muito sério e, assim, muito respeitado pela seriedade, né? Claro que a galera sempre tirava um sarro, porque levava ao pé da letra, né? As coisas, né? Mas eu sempre caía. Um cara muito sério. E aí, estou falando do esporte, assim, né? O quanto que foi importante, né? O quanto é importante para você os ensinamentos, né? Porque às vezes a galera hoje não valoriza muito esporte e tal, né? Às vezes assim, o cara está pensando só ir para academia, né? Ficar malhado ali e tal, bacana, mas assim, o esporte coletivo principalmente, né? Que a gente conviveu ali, passamos alguns apertos juntos, né? Bastante, né? Bastante, né? Então, o que isso... Assim, você traz alguma coisa disso para a sua vida até hoje? Cara, até hoje, viu, Alex? E uma das coisas, assim, uma delas que eu vou citar talvez 2 importantes, mas a primeira é disciplina, né, cara? Uma coisa que o vôlei me trouxe, que me ensinou, foi ter disciplina. E para mim, disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo sem gostar daquilo, tem que ser feito. Então, cara, é para atingir um objetivo maior, ter um foco, né? Então, para mim, cara, a disciplina até hoje, para mim, isso é assim, tanto nesses cursos, assim, além da graduação, esse ano da pandemia, eu fiz vários cursos online. Eu descobri uma coisa, eu gosto de sair da caixinha do meu box financeiro. Eu descobri o marketing digital, que você deve ser fera nisso, cara. Eu me apaixonei com marketing digital. Eu li bastante, fiz vários cursos. Então, isso tudo tem disciplina. Para você fazer um curso, cara, eu não gosto de deixar nada no meio. Então, você começa um curso, começa um livro, você começa uma graduação, cara, você tem que ir até o fim, né? Não tem opção. E minha vida, igual você falou, você podia ter escolhido outra coisa. Eu falei assim, eu não tinha opção, eu tinha que ir para frente, entendeu? Então, quando meu pai morreu, eu tinha que ir para frente. Então, eu trago comigo até hoje, cara, a disciplina. Para mim é fundamental e me ajudou muito e me ajuda a chegar onde eu cheguei. Essas coisas de virar à noite, disciplina, porque tem que entregar isso amanhã, tal hora. Eu falei, mas eu nem comecei. Tá bom, tem que entregar amanhã até a hora. Virar à noite, então você vai receber amanhã nessa hora. Então, essa questão da disciplina, para mim, sempre foi uma coisa que me ajudou muito. E a segunda coisa, cara, é o trabalho em equipe. Porque, como você falou, a gente jogava vôlei no esporte coletivo, né? Onde tem um cara que passa, o cara que levanta, o cara que ataca. Se um dos caras ali, se a engrenagem não funciona bem, ou o cara não vai atacar, ou o cara não vai levantar, ou o outro time vai fazer o ponto do ace lá. Então, o time, cara, essa questão de, olha, saber definir, atribuir as atividades certas, com as pessoas certas, e essa questão do accountability, né? Não tem muita tradução em português, mas pessoas certas para trabalhar com você, que tem accountability, tem comprometimento e tudo, você deixa e fala, porque assim, eu sou o cara que, assim, eu não tenho medo nenhum de delegar. Eu delego não só atividade, e eu delego, mas eu faço, eu sou hands-on. Todas as empresas que eu trabalhei, eu estruturei muito enxuta.
Então eu tenho que fazer muita coisa do que uma pessoa da minha função talvez faria, né? Mas eu delego porque, cara, eu confio nas pessoas que estão no meu time e eu sei que elas vão entregar como eu tenho que entregar para o meu chefe as coisas que eu tenho que entregar. Então essa questão do time, cara, do coletivo me ajudou bastante. E me ajuda até hoje, entendeu? Olha, aquela pessoa tem aptidão para isso, vou dar isso para ela que ela vai fazer bem. Aquilo e eu vou fazer o meu. E a gente vai se juntar e tem que entregar o orçamento, entregar o PNL do mês, entendeu? O fechamento. Então, essas coisas para mim, cara, o trabalho em equipe e a disciplina, eu trago até hoje, cara, porque eu percebia muito claramente no vôlei como que as coisas se encaixavam, né? Para mim, eu sou bem racional, pragmático. Pô, o cara passa, o cara levanta, o cara ataca. É simples o jogo, né? Então, a empresa também, cada um tem o seu papel, né? E deixa que as pessoas, mas eu acho assim, eu falo muito com o meu chefe, por mais que as empresas sejam indústrias, sejam empresas de produto, cara, o que faz uma empresa ser vencedora e boa são as pessoas. Não adianta, as pessoas movem uma empresa. E não é só as pessoas pelo que elas fazem no dia a dia, mas é a ambição das pessoas de querer sempre mais, né? Então, sempre querer evoluir, sempre estar evoluindo e leva a empresa a evoluir. Mesmo que você pressiona o seu chefe a evoluir, você faz aquela questão, todo mundo, e os seus, não gosto de falar, a sua equipe, né? Ela percebe que você está sempre querendo evoluir também. Então, essa questão da disciplina e o trabalho em equipe, cara, para mim, eu trago até hoje e eu acho que eu vou levar até sempre. Perfeito, Cristiano. E você comentou um negócio aí, né, na hora que você falou de ambição, né, que é uma coisa saudável, né, porque você está pensando no crescimento seu e de todos, né, diferente de ganância, né, porque às vezes É isso aí. Ganância com ambição. Ganância, pelo menos a definição para mim é que só quero para mim e pronto, né. Ambição não, ambição é o desejo, né, de querer algo melhor para o todo, né, e gerar riqueza, gerar oportunidade, enfim. E aí, quando você fala de ambição, cara, eu lembrei, eu concordo com você, eu também tenho esses dois aprendizados, e tem um terceiro, assim, que me impulsiona muito, né? É competitividade, né? Nossa. Eu acho que você não tinha esse problema que eu tinha lá no Minas, né? Mas eu vou confessar aqui para você, né? Era um time enxuto, né? Quer dizer, o clube não tinha muito time de vôlei, né? Então, assim, um time muito cobiçado. Então, você tinha lá, acho que a gente era lá um time completo, né? Titular, reserva eram 12, então a gente ficava em 15, mais ou menos, ali. Quando extrapolava, ia para o outro time, o time B, né? Que ficava ali também. Então, na espreita. Então, assim, o que era a competitividade? O que me fazia treinar foi, eu vi que eu não era bom, né, tecnicamente, mas eu falei, cara, eu tenho que tirar a diferença na parte física, treinamento e tal, mostrar que eu quero muito mais do que os outros. Eu lembro quando chegava um cara, e era muito frequente, né? Chegar gente fora, ir no interior, né, ou de outro estado, né? Ou vai fazer teste, aí já fazia as contas. Eu tenho 15 aqui, quem que vai só desse cara aqui, né? Então, esse negócio, cara, é impressionante como que marcou, cara, a minha vida, esse negócio de competitividade. Não, mas você tem razão, eu sou bem competitivo até hoje, cara, e assim, isso eu trago comigo até hoje, assim, na minha vida, tá? Para tudo, até para as empresas que eu tô, assim, falando, a gente tem que ser o melhor, tem que ser, se não for o maior, tem que ser o melhor, mas a gente tem que ser bom no que faz, né? E mesmo a gente, hoje eu vejo muito isso, né? A gente pode também empreender, o intraempreendedor, né? No que você tá, né? Porque igual isso que eu fiz lá no Excel, eu vejo como foi um ato de empreendedorismo, né? Quando eu ajudei ela a inovar o procedimento, reduzindo o tempo de atendimento e aumentando a receita. Porque isso, para mim, eu falei assim, não pode ser tão ruim assim. Então, eu gosto de competir. Não, a gente tem que competir para ganhar do concorrente, entendeu? Então, essa é uma coisa, a competitividade, para mim, é uma coisa também muito forte, muito marcante. Você lembrou muito bem isso. Cristiano, show demais falar com você, uma honra muito grande. Aprendi pra caramba, me inspirou. Cara, você me inspirou a estudar mais, tá? Eu estava achando que eu já estava bem, mas assim, eu acho que eu vou ter que acelerar aqui. Isso me inspirou a ler mais. Eu até acho que eu leio razoavelmente, mas vou ter que ler mais. Cara, assim, parabéns aí pela sua história. Obrigado. Parabéns, né? Acredito que sua mãe vai assistir esse eu espero que sim. E como é que ela chama? A Dorzinda Helena, mas a gente chama ela de Lena, porque a Dorzinda é muito feio. Pode chamar de Lena. Dona Lena, assim, eu sou amigo do seu filho há muitos anos e eu não sabia dessa história, mas eu queria te parabenizar, porque eu sei que, ouvindo uma história dessa, e o momento que você passou lá atrás, a senhora passou lá atrás com seus filhos, né?
E com certeza essa decisão do Cristiano, ela 50% ela é mérito da senhora, então assim, parabéns, né? Muito bom ver um amigo assim, né? Me sinto orgulhoso, ver essa história me estimula e não poderia deixar de parabenizar a senhora. Parabéns e, pô, show demais, viu, Cristiano? Muito bom Alex, mesmo, tenho certeza que vai inspirar muita gente. obrigado, cara. Eu só queria fazer dois parênteses, duas ressalvas. Quando eu fui para a Inglaterra, que eu fiquei 4 meses, eu li 30 livros, tão focado. Eu não saía para os pubs quase. Eu li 30 livros, para você ter ideia, para aprender Podia inglês. comer, ué, tinha que ler. Eu tinha que ler. Então eu li 30 livros, cara, de tão focado que eu sou e era também na época. Cara, e eu queria também fazer uma ressalva, assim, eu não fui sozinho, né? Meus irmãos, o André, a Helena, a Mariana, o Lucas e minha mãe, cara, o Lucas era o mais novo, mas eles foram uma fortaleza. Minha mãe é uma mulher muito forte, né? Graças a Deus. E meus irmãos são tão ou mais, acho que são tão responsáveis quanto eu, né? E todos tiveram a mesma decisão de começar a trabalhar logo para sair do lugar que a gente estava, né? Daquele estado que a gente estava. Então, meus irmãos, eu adoro eles de paixão. E a gente é muito unido. E eu falo muito de prosperidade, ambição, de chegar lá e como eu trabalho com finanças pessoais, eu amo finanças pessoais também. Eu tenho vários objetivos financeiros ainda a atingir e profissionais também, né, que eu quero. Mas eu também não seria nada se não fosse a minha mulher, a Renata, e meus filhos, né? Aliás, eu só queria fazer que eu tenho que fazer essa menção, se você me permite. A minha vida, meu pai morreu em 91, a minha vida começou a melhorar em julho de 2000, quando eu conheci a minha esposa, né, que na época era namorada, a Renata. Então, você vê que até essas escolhas são importantes na sua vida, né? Eu falo assim, a parceira que você vai ter e tudo, porque a Renata mudou minha vida, foi uma coisa assim incrível, um divisor de águas do ano de julho de 2000 para cá, a minha vida mudou, claro, outros aspectos que eu também fui plantando, né, também, claro, e de alguma hora eu tinha que colher, mas calhou que foi quando eu a conheci. Então, meu maior patrimônio é minha família, Renata e meus 2 filhos, e minha mãe, meus irmãos, e meu sogro e minha sogra, e meus cunhados, cara, que eu tô igual a Xuxa aqui, né? Mando um beijo para isso, para aquilo. Mas que realmente eu adoro minha família, cara. Meu cunhado, minha cunhada, minhas sobrinhas, minha família é muito legal. Então eu só tenho a agradecer e quero te agradecer por esse espaço, cara. Que fenomenal, Alex. Você tá de parabéns. Se depender de mim, seu sucesso vai ser muito mais grandioso do que você já tem. Que você é um cara fora da curva, pelo pouco que a gente conversou depois que a gente saiu do Minas. Na época eu já te achava um cara já bem inteligente, bem posicionado, e depois que a gente conversou, então, naqueles poucos momentos no ônibus, eu já percebi que você é um cara fora da curva. Eu só desejo para você, cara, o maior e melhor sucesso do mundo. E se depender de mim, você vai ter, você pode ter certeza, porque uma coisa que eu sou grato às pessoas, inclusive você ter me dado esse espaço aqui. Nas empresas eu tenho aí, eu falo para 100 pessoas, 150, mas são pessoas que estão lá, e, né, o seu canal aqui eu tenho certeza que vai crescer muito mais do que já é. Sucesso, muito obrigado, cara. Deus te abençoe sempre, cara. Amém. Deus abençoe você também. Abração, Cristiano. Abração, cara. A gente vai Tchau, se tchau. falando aí. Tudo de bom, cara. Tchau.